Muito bem, meus amiguinhos, vamos lá fazer então aqui a explicação da avaliação da aprendizagem em processo do nono ano. Muito pedido aí, o cara escreveu 500 comentários igual lá para eu fazer a correção aqui. Só que esqueceu do detalhe, não é correção ainda, é só uma ajudinha aí, uma explicação básica, tá? Então na questão você tem lá, ao término de uma avaliação de matemática, os colegas da classe estavam discutindo o resultado de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3/5 menos 27 elevado a 2/3. Entre os diferentes resultados comentados por eles, o correto é... Bom, aqui você tem o seguinte, que lembrar de uma propriedade importantíssima, que é a propriedade aqui que permite escrever uma potência de expoente fracionário. Por exemplo, aqui, ó, uma base A elevado a uma fração, que é muito parecido com isso aqui, ó, base 32 elevado à fração 3/5, tá? Você consegue escrever isso aqui em forma de raiz, tá? Raiz. Cuidado que não existe só a raiz quadrada, tá? Aqui vai depender do expoente. Então, ó, esse carinha aqui, ele continua aqui na raiz, ó. A base vira quem? O radicando, tá certo? Aqui, ó, esse número que vai aqui em cima, o numerador do expoente, vira aqui expoente aqui do radicando. E o denominador aqui, ó, vai virar o índice da raiz. Tá? Então, dessa forma, você tem aqui a relação entre potência e raiz. Ok? Potenciação e radiciação. São duas operações aí, são uma ao inverso da outra, tá? Mas nesse caso aqui, representa a mesma conta. Tá? Elevar a uma fração equivale a tirar uma raiz. Bom, dito isso, que eu espero que você tenha aprendido e entendido, vamos ver o que dá para fazer aqui, ó. Sempre legal você tentar simplificar as bases, tá? Escrever em forma de potências, né? Equivalente aqui, ó, 32, se você lembrar da tabuada, ele é um múltiplo de 2, tá? Dá para escrever aí com base 2, o 27 com base 3, tá? Você pode fazer isso antes ou depois, em algum momento você vai ter que simplificar essas bases. Vamos simplificar antes, então, ó. Então você tem aqui 32, você sabe que é igual a 2 elevado à quinta. Ah, professor, mas eu não sei disso. Então o que você tem que fazer, ó, fatorar. Você pega o 32 e fatora. Começa lá, ó, divide por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. E acabou, né? Então você tem aqui, ó, quantos 2 aqui na multiplicação? Você tem que multiplicar esses fatores, não é? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 2 elevado à quinta. Então 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 32, tá? Mesma coisa com o 27. O 27, na tabuada do 3 é o quê? É o 3 elevado ao cubo, 3 elevado à terceira. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27. Ah, professor, mas eu não sei disso. O que você vai fazer então? Fatorar. Quando você for fatorar aqui o 27, você vai perceber que não dá para fatorar aqui por 2, né? Você vai ter que começar com 3. Então 27 por 3 vai dar 9. E 9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 vai dar 1. E acabou, né? Sempre quando chega no 1, acabou a fatoração. Então aqui você tem 3 números 3, 3 fatores iguais a 3, ou seja, 3 ao cubo é igual a 27. Beleza, mano? Então, você fazendo isso, ó, já dá uma simplificada na sua vida. Vai ficar bem melhor. Então você vai ter o que, ó, reescrevendo a conta para você, você vai ter o 2 à quinta, que é o 32, elevado à fração 3/5, menos 3 ao cubo, que é o 27, elevado à fração 2/3. Agora você aplica a propriedade, tá? Na verdade aqui, ó, por esse caminho aqui que eu acabei fazendo, melhor do que fazer essa propriedade aqui, ó, que vai dar na mesma, só que, na minha opinião, vai demorar um pouco mais. Melhor que isso é fazer o quê? Potência de potência. Então, você vai aplicar aqui a propriedade potência de potência. Pote de pote.
Pote de pote por quê? Porque ó, você tem aqui uma potência elevada a outra potência. O que você faz nesse caso? Vou colocar aqui a propriedade para você lembrar, hein, mano? Então, quando você tem a potência de uma potência, você vai fazer o quê, ó? Um A elevado a M, depois elevado a N, eu escrevo como? O produto, né? Produto dos expoentes aqui, ó. Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, fica melhor ainda, tá? Você aplicar essa propriedade e não essa, tá? Que eu falei no início. Lembrando, se você optar por esse caminho aqui, você vai fazer também, vai chegar no mesmo resultado, tá? Só que é esse daqui que acabou indo naturalmente para esse caminho, ó. Se você simplificar antes, você vem para essa. Se você não simplificar antes, você vai para essa. Espero que você tenha entendido e vamos para a próxima questão. Resolvi voltar aqui nessa questão aqui para fazer um exemplo, né? Vai que você opte por fazer a propriedade lá do radical, né? Do expoente fracionário transformado em raiz. Então, vou dar um exemplo aqui para você, muito parecido com esse daí do exercício, que vai ser o seguinte, imagina, ó, você tem aqui um 16, certo? Elevado a... Tô pensando um jeito aqui que fica mais fácil para mim, tá? Para você também entender, ó. Então, 16 elevado a 3 meios. Ok? E nós vamos tirar aqui, ó, um 9 elevado a 2 terços. Aqui pode deixar 2 terços, né? Tá certo? Então eu vou fazer, ó, sem simplificar aqui as bases antes. Vou fazer pelo caminho da raiz. Então eu vou transformar em raiz como? Pegando esses expoentes aqui e fazendo a transformação. Eu acabei de ver lá na explicação o quê? Que a base vira aqui o radicando, o numerador é o expoente aqui dentro e o denominador é o índice. Tá? Lembrando que quando o índice é 2, né, quando a raiz é 2, você não precisa colocar aqui, né, na raiz quadrada. E aqui é a mesma coisa, né? Você tem aqui um 9 elevado a 2 terços. O 2 vira o quê? Expoente do 9 aqui dentro. E o 3 vira o índice da raiz. E aí o que acontece, ó? Lembra que eu falei? Em algum momento você vai ter que simplificar esses valores aqui, ó, das bases, tá? Escrever com base menor. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vou fazer aqui dentro mesmo da raiz, ó. Então o 16, eu sei da tabuada do 2, que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então vou escrever o 16 na forma fatorada aqui, ó, 2 elevado à quarta. Não pode esquecer que isso aqui está elevado ao cubo também. Menos. Aqui dentro dessa outra raiz nós temos um 9. O 9 eu consigo escrever na base 3, é 3 ao quadrado. Não pode esquecer que tem um quadrado aqui fora. Certo? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, dentro da raiz, você vai aplicar aquela outra propriedade lá que a gente aplicou ali, ó, potência de potência. Então, conserva a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. E na outra? Na outra a mesma coisa, ó, potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes, tá aí, ó. Então, 3 à quarta. Tá? Aqui acabou ficando numa fração, não ajudou muito, né, meu? Acabou não ajudando muito aqui, ó, deixa eu ver. Tinha que ser 3, né? Enfim. Bom, mas é isso que você vai fazer. Agora você vai fazer o que? O processo inverso, ó, transformar de novo em potência. Então a primeira ali vai ficar raiz, certo? Aliás, raiz não. Vou transformar em potência agora. Então, radicando é a base, ou seja, a base é o 2. O expoente do 2 vira o denominador aqui, e o índice da raiz vira o... Aliás, o numerador e o denominador, né? E na outra ali nós temos a base, que é o 3, aqui vira 4 terços, tá? Não ajudou muito, mas tá bom. Então no final você vai ter o que, ó? Dá para simplificar 12 por 2, dá 6. Então você tem 2 à sexta menos 3 elevado a 4 terços, tá?
Esse exemplo aqui eu tirei da minha cabeça, por isso que no final não deu para simplificar um pouco mais, tá? Mas todas essas operações aqui, todas essas etapas aqui serão úteis para vocês aí resolver o caso, né, desse problema aqui, tá bom? Só queria mesmo mostrar como é que funciona a propriedade. Agora sim, vamos para a próxima. Olha aí, mais uma questão cobrando aí, ó, propriedade de potência, hein? O valor da expressão. Então você tem a expressão aqui, ó, tem a soma e produto. Primeiro você faz o quê? Primeiro você faz o produto. E atenção que aqui nós temos o quê? Mesma base, ó. Base 2. E aqui tem outra base diferente que é a base 3, tá? Então você tem que fazer o quê? Aplicar a propriedade aqui, ó, produto de potências, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e faz o que com os expoentes? Mesma coisa aqui, conserva a base e faz o que com os expoentes? Depois você vai ter uma soma, né? Uma soma com bases diferentes. Então você tem aqui, ó, a elevado a 1/4, que multiplica a elevado a 3/4. Como é que fica? Conserva a base, soma os expoentes. Não é isso? E aí você vai ter aqui uma potência 1 mais 3, a elevado a 1, certo? A elevado a 1 aqui, ó. Porque 1/4 mais 3/4 dá 4/4, que é 1. Ok? Depois você tem o quê? Você tem aqui uma base elevado a meio, que multiplica uma base elevado a 3 meios. Isso aí vai dar quanto? Vai dar, conserva a base, soma os expoentes. Somou os expoentes aqui, ó, você vai cair aonde? Você vai cair numa potência, né? Que vai dar quanto aqui, ó? 4 meios. 4 meios é o quê? 4 sobre 2, que dá 2. Então você vai ter um A mais um B elevado ao quadrado. De boas. Questão 3. Uma indústria química para produzir um determinado composto tem um custo fixo. Custo fixo, hein? R$500. Mais R$2 por litro. O custo total de produção é dado pela função. A função já está aqui prontinha para você. Então, onde C de x é o custo reais, x é a quantidade de litros composto. O gráfico que melhor representa C em relação à quantidade de litros do composto é... Então, veja que ó, a fabricação aqui, ó, não pode ter litro negativo, né? Concorda comigo ou não? Então, nosso gráfico não vai ter essa parte aqui negativa. Não vai ter, certo? O que mais? Veja que quando a quantidade for zero, né, quando o x for zero, mesmo assim você tem um custo fixo. Então ele vai começar a partir, ó, do custo fixo, tá? Ele não vai começar do zero, vai começar do custo fixo. O que mais? Depois ele vai subir a cada R$2, né? Então a cada x aqui, ó, vou aumentar R$2 no meu custo, ok? A partir do 500, lógico. E aí já era, né? Só marcar o gráfico correto aí que não tem segredo. Função, isso aqui é função do primeiro grau, tá? Vamos lá aqui, questão 4. Como tarefa de casa, um estudante teve que construir o gráfico abaixo. Então o cara construiu o gráfico aqui, legal. A função que esse gráfico corresponde é... Bom, então você tem que lembrar, né, como é que funciona uma função do primeiro grau, que é esse caso aqui, que é uma reta, né? Então é o ax mais b. E aí eu vou explicar para você quem são esses caras aí, essas letras, não é? Então você tem aqui, ó, esse valor aqui, que é o quanto está variando, tá? Para cada unidade que eu ando aqui na horizontal, certo? Eu subi quanto na vertical? É isso que me diz essa taxa aqui, ó. Para cada unidade de x, vai aumentar A. Uma taxa A, que você vai ver facilmente aqui no seu gráfico. Então isso aqui é chamado de taxa de variação. Taxa de variação ou coeficiente angular. Coeficiente angular da função, tá? E esse outro camarada aqui, esse aqui é o
coeficiente linear ou valor inicial. Vou chamar de valor inicial, tá? Da minha função. Por quê? Porque quando x for 0, minha função vai começar a partir do b, tá? Valor inicial, mas o nome dele também é coeficiente, ele é um coeficiente. Coeficiente linear. Então nós temos dois coeficientes na função do primeiro grau, um linear e um angular. Beleza? Então, ó, para você saber mais alguma coisa, o que acontece? Quando x for 0, o gráfico vai passar por b, tá? Então é só você analisar aqui, ó. Coloca o 0 no lugar do x, ele vai passar por b. Por outras palavras, o valor de b é onde o gráfico corta o eixo y, onde o gráfico, tá? Onde a curva aqui, ó, nesse caso é uma reta, né? Onde a reta cruza o eixo y, o valor do b. Aí já falei o suficiente para você resolver isso aí de boas. Questão 5, ó. Ao ler uma reportagem sobre produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marco ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nesta fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação a horas trabalhadas. Então tá aí, ó. Em uma hora ele produz aí 960 celulares. 2 horas, 1920, assim por diante. Baseando-se nessa tabela, a representação algébrica de uma fabricação que permite, aliás, de uma função, né, que permite Marcos calcular a quantidade correta produzida em relação a horas trabalhadas é... Então veja, aqui é a quantidade de celulares, só que acontece, isso aqui está em horas, né? E aqui no nosso problema está em segundos. Então o único detalhe aí que você tem que prestar atenção é exatamente isso daqui, ó. Certo? Transformar isso aqui em... isso aqui está em segundos. Aqui está em horas. Só que ele já fez essa conta para nós, ó. Ele já deu a quantidade por hora, né? Que uma hora tem quantos segundos? Uma hora tem 3.600 segundos. Dividido por 15 segundos, vai dar exatamente a quantidade de celulares. Que é exatamente isso aqui, ó, 960, tá? Então, aí já matou, né? É 960 celulares por hora, tá? E é claro que você não tem um valor inicial, não é isso? Na 0 hora, você tem 0 celulares, tá? Então, vai partir do 0, quer dizer o quê? Que a sua função é do tipo assim, ó, com b igual a 0, tá? Então, você vai ter uma função do tipo ax. Só vai ter o coeficiente angular, ou a taxa de variação, tá? Aí já matou, né, mano? Aí já dei a dica já, suficiente para você fazer aí de boas. Questão 6. A fórmula de Lorentz é utilizada para calcular a massa ideal de uma pessoa deve ter em função da sua altura. A fórmula é m igual a h menos 100 menos h menos 150 sobre k, onde m por h é a massa ideal em quilogramas. H é a altura em centímetros e K é uma constante que vale 4 para homens e 2 para mulheres. Por essa fórmula, uma mulher tem 160 centímetros de altura, deverá ter uma massa ideal de... Então aqui, meus queridos, você vai encontrar aqui nessas letras aqui qual que representa a altura. Então vamos ver aqui, ó. Está escrito aqui no problema, ó, a altura é o H. Então você vai substituir ali o H pela altura da mulher, tá? O H pela altura da mulher. Lembrando que a altura é em centímetro mesmo, então não tem que fazer mais nada, é só pegar esse número e colocar na fórmula no lugar da letra H. Prestar atenção aí que a constante aqui no caso tem que ser a constante para a mulher. E aí acabou, né, meu filho? Você não quer que eu faça a equação para você, né, cara? Você vai pegar 160, colocar no lugar do H. Tem H aqui e tem H aqui. Você vai colocar 160. E embaixo você vai usar o K igual a 2, que é para mulher. E achar massa, cara. Isso aí é de boas demais. Mais uma aqui, vamos na 7. Celso encontrou uma mesa quadrada, mas depois de pronta, ele verificou que ela deveria ser 5 centímetros menor em suas dimensões, conforme ilustrado abaixo. Supondo que a área original da mesa seja representada por x ao quadrado, a expressão que representará
a área da mesa após a redução será... Então aqui um problema clássico de produtos notáveis, tá? Então você imagina aqui que nós temos uma área, certo? E essa área aqui total, ela tem o quê? X ao quadrado. A área aqui, x ao quadrado, tá? Então isso aqui é um quadrado de lado x, então a área é x ao quadrado. Só que a mesa, como ele acabou de falar aí, tem que ser menor. Então a mesa tem que ser o quê? Menor. Então a gente vai ter uma mesa aqui, ó, quadrada também, só que menor, tá? E essas medidas aqui são, respectivamente, ó, vou chamar de A. Então, quadradinho A, tá vendo aí? Legal? Então, nós temos que calcular essa área aqui, ó. Se você imaginar que você está descontando aqui, ó, cada lado, você está descontando essa dimensão aqui, nosso lado aqui do quadrado vai ficar como? Nós teremos um quadrado de ladinho, ó, x menos A. Certo? E como é um quadrado, esse outro lado aqui também vai ser o quê? X menos A. E como é que calcula a área de quadrado, né? Lado elevado ao quadrado, ou lado vezes lado. Então você vai ter que resolver a continha x menos A elevado ao quadrado, ou, né, que é a mesma coisa, x menos A, que multiplica x menos A. Tá? Resolvendo isso daqui, você vai ter o valor aí da área amarela, tá? Lembrando que na figura aqui, o A, você sabe quanto que é. É isso aí, questão 8, ó. Questão aí, ó. A professora pediu a seus estudantes fatorarem a expressão aí, ó, muito louco, hein? A fatoração correta é... Então, o que é fatorar, mano? Fatorar é transformar em produto. Então, tem um monte de soma aqui. Você transforma essas somas aí em produto, tá? Então, aqui no caso, como é que você faz isso? Colocando fatores comuns em evidência. Você procura aqui nas parcelas os fatores comuns, certo? E coloca em evidência. O que é colocar em evidência? Vou fazer um exemplo aqui muito parecido. Só vou mudar alguns valores, ó. Veja, um 2A B mais um B mais um 2CA ou AC, tanto faz, né? Mais um C. Como é que faz aqui para fazer isso aqui, ou para fatorar isso daqui? Eu vou pegar esses dois parcelas aqui e ver o que tem em comum. Ó. Tem o 2 aqui, tem o 2 aqui, tem um aqui, tem um aqui. Vou pegar esses dois termos aí, esses dois fatores, né, e colocar em evidência. Agora eu vou multiplicar por alguma coisa para eu obter essa primeira parcela. Aqui já tem o 2A, falta quem para ficar 2AB? O B. Aqui é positivo, né? Então vai continuar positivo, ó, mais. 2A já está aqui, falta quem para ficar? 2AC? Vai faltar o C, tá? Lembrando que aqui é um produto, não importa a ordem. Pronto, já fatorei aqui, ó. Já coloquei esses dois aqui no esquema já. Agora eu vou... O que sobrou? Sobrou o B mais C. Você concorda que é uma parcela igual a essa daqui? Então, posso transformar isso aqui em um fator, multiplicando por 1, né? B vezes 1 dá B, C vezes 1 dá C. Então, acabou. Agora, veja o que aconteceu, cara. Apareceu aqui um fator comum aqui, ó. Então, você vai colocar em evidência novamente e vai obter aí, finalmente, o que você queria, que é fatorar. Então, vamos lá, ó. Para você que não entendeu ainda, ó, vou pegar essa parcela aqui, esse fator, né? Colocar em evidência, tem que multiplicar por quanto aqui para dar o que tinha antes. Já tem essa parte, falta quem? O 2A, né? Então multiplica por 2A, você vai obter isso daqui. Mas, agora para obter ele mesmo, ó, tem que multiplicar por quem? Por 1, né? Então acabou. Você viu, ó, era um monte de soma aqui no início, virou o quê? Um único produto aqui, ó, desses dois fatores. É isso que você tem que fazer aí e ver qual que é a fita aí. E a 9? Questão 9. Todos nós estamos suscetíveis a doenças, principalmente as que são causadas por vírus. Esses seres microscópicos podem causar várias enfermidades. A gripe tem um vírus com o comprimento de... Esse comprimento aí, ó. Para medirmos em escala mais conveniente, podemos usar o picômetro. Picômetro. Cuja abreviação é PM. Onde 1 PM é igual a 10 a menos 12 metros. Que é igual a isso daí, ó.
O comprimento do vírus da gripe em picômetro fica... Então aqui o assunto é notação científica. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, do nanômetro, tá? 1 nanômetro equivale a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 casas aqui, ó, depois da vírgula, tá? Nanômetro, ou seja, o 10 a menos 9. Então como é que funciona isso daqui, ó? Por que que tem esse sinal negativo? O sinal negativo é porque o número era pequeno, tá? E se transformou, ó, em 10. Então não é 10, não é isso? A vírgula estava aqui, nessa posição, e andou para trás. Para trás do 1 aqui, ó. Certo? Se andou para trás, é negativo. Negativo o expoente, tá? Então por isso que ficou negativo. 10 a menos 9. Então se você tem, por exemplo, um valor aqui, ó, 0,000000012, por exemplo, você tem quantas casas aqui, ó? 3, 6, 9 casas, não é? Então isso aqui é simplesmente o quê? 12 nanômetros, certo? Então aí você tem que fazer aí com o exercício aí, mano. Não tem que falar muito não, que isso é notação científica, você tem que saber isso aí, porque você vai usar no futuro, né, ô espertão? Em física, em química e matemática, certo? Notação científica é importantíssimo, tem que saber. Questão 10. Em um espaço de memória de 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões de sinais chamados bits. Em um espaço de memória de 3,2 GB, é possível armazenar... Então aqui, ó, clássico, né? Você pode usar a regra de 3 se você quiser, mas não precisa. É só ter um raciocínio lógico aqui, ó. Se 1 é 8,6, 3 vai ser quanto? No mínimo aí o triplo, né? Mas tem uma merrequinha aqui ainda, ó. Então é só fazer uma multiplicação muito simples aí, vou nem perder tempo nessa questão aí, viu? Questão 11. Uma certa empresa de recursos humanos fez o seguinte anúncio. Ó, o anúncio aí, ó. Contrata-se cargo técnico logista. Eita, 9 mil reais. Técnico seguro, 7 mil reais. Técnico mecânico, 4.600. Olha aí quanta grana, hein? Ganha bem mais que um professor esses técnicos aqui. Lembrando que técnico é cursinho aí, ó. Se for ETEC é 1 ano e meio, se for Senai é 2 anos. Então você já sai ganhando um dinheiro bom, hein? O gráfico que melhor representa a tabela é... Então você vai ter só que ler o gráfico, cara. Não tem se eu falar aqui, eu vou responder a conta. Ó. Quais informações você tem no gráfico aqui, ó? Cargo por remuneração. Então aqui tem os cargos e aqui tem os salários. Você vai ver se corresponde, ó. Técnico estética, tá aqui, ó. Menos que 4 mil, é verdade? É verdade. O técnico em enfermagem, ó, tá dando aqui, ó, 8 mil, é verdade? Você tem que ver lá o gráfico, cara. Ver se os valores aqui batem com a tabela e já era. Aí não tem que falar muito não também, porque... Elementar, né, John? Isso aí não tem como. Questão 12 aí, ó. A população do Brasil, faixa etária, vem modificando ao longo dos anos. Abaixo tem-se a tabela com a estimativa para 2020 do BGE, com a população dividida por faixa etária, por grupo etário. Então aqui de 0 a 9 temos aqui quase 30 milhões de pessoas. 10 a 19, que é onde vocês estão, né? São 30 milhões. Eu estou aqui, ó, de 30 a 39. Somos 34 milhões aí no Brasil todo. Então aqui você tem que analisar esse desenho aqui, ó, que é a pirâmide, a faixa etária, né? Tá aqui, ó. Vamos ver então. Nós temos aqui a população do Brasil, faixa etária, aqui é a quantidade de habitantes, ó. Lembra lá, na primeira faixa, de 0 a 9, tinha 30 milhões, não é? E quanto tem aqui, ó? Olha lá, ó. Só você ir por esse caminho aí, mano. Você analisa aqui se corresponde as informações aqui do gráfico com a tabela lá. E já era, não tem o que falar aqui, mano. Entendeu? Só escolher a correta aí, não tem que falar muito não. Olha aí, questão 13, hein? Marcos e Joana foram ao restaurante e gastaram juntos aí 48 reais. Marcos gastou o dobro de Joana, portanto ela gastou... Ah, mano, 9º ano fazendo essas continhas de 6º ano, mano. É sério mesmo? Vocês sabem quanto cada um gastou? Não sabe, né? Então chama de X. Certo? Um gastou o dobro do outro, ó. Então a soma aqui vai ser X mais o dobro. Certo? Ele quer saber quem gastou o quê, né? Marcos gastou o dobro de Joana, ó. Então Joana gastou o X, tá? Faz a continha aqui, lembrando que vai dar 48, né, mano? Questão 14, o vírus da dengue tem o comprimento de
0,000 aqui, ó, lembra? Deixa eu ver, ó. 3, 6, 9, olha aí, ó. 50 nanômetros. Vixe, já falei, já não podia ter falado. Esse valor em notação científica é... Então lembra, a vírgula, ó, notação científica é o seguinte, é um número qualquer cuja, dessa formato aqui, ó, tem um número na frente que multiplica uma potência de base 10, tá? O expoente n aqui, o n é um número inteiro, lembra que é número inteiro? Então, número inteiro, pode ser negativo ou positivo, certo? E o a? O a é um número o quê? Real, tá? O número real é sem o zero, né? Número real sem o zero aqui, ó. Certo? Podemos falar também que é o seguinte, o a tem que estar entre 1, certo? Maior que 1, ok? Pode ser maior ou igual, né? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse é o valor do a, tá? Porque se for 10 não precisa ter o a aqui, né? Só o próprio 10 aqui já era. Então é isso que tem que fazer, ó. A vírgula, então, aqui nós temos um monte de coisa aqui antes da vírgula. Tem que ter apenas um valor na frente da vírgula, tá? Para estar em notação científica, tem que ter um valor apenas na frente da vírgula. Então a vírgula está aqui, vai caminhar lá para trás do 5. Né? Você conta a quantidade de casas e aí vai ser o expoente, tá? Lembrando que se andou para trás, o expoente é negativo. 15. Em uma oficina há 4 carros, em cada carro há 4 rodas, em cada roda há 4 parafusos. Neste caso, o total de parafusos é... Probleminha clássico, né, mano? Probleminha clássico aí, clássico. Poderia dar um exemplo aí, deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui. Um exemplo. Pô, não tô lembrando aqui um exemplo agora, hein, mano. Mas vamos supor assim, ó. No armazém tem lá 4 sacos. Em cada saco tem 4, sei lá, alguma coisa. Em cada alguma coisa tem 4 outras coisas. Então você vai multiplicando, né, mano? Aqui eu não tenho o que falar também. Também não sei explicar isso aqui sem dar a resposta. É muito simples. É simples demais. Quanto mais simples o problema, mais difícil explicar, porque você... É tão simples que você explica. Se você explicar, você resolve. Não tem como. Entendeu? Mas o raciocínio aqui, ó, multiplicativo, né, John? 4 carros. 4 rodas. 4 parafusos. E aí? Já era. Mas é potenciação, viu? Só dou essa dica pra você aí. Potenciação. É 16 aí finalmente, porque eu não aguentava mais. A área do retângulo da figura a seguir é 24 metros quadrados. Dessa forma, o valor de x será... Então aqui, ó, finalmente uma questãozinha aí de equação do segundo grau, que é importantíssimo você saber equação do segundo grau no 9º ano, hein, gente? Porque chega no ensino médio, o pessoal já não sabe mais o que é Bhaskara, o que não é Bhaskara, o que é equação do segundo grau. Então vamos lá, tem que se dedicar aí para aprender isso daí, mano. Então como é que é? Isso aqui é um retângulo, não é um retângulo? Você tem aqui a base, ó, e a altura. A área, então, é base vezes altura, correto? Então é base vezes altura. Então, ó, x mais 2, que é a base, vezes x, que é a altura. Isso aqui é igual a quanto? Igual a área. A área foi dada, mano. Então, resolveu a equação aqui. Acabou. Só encontrar a raiz aí, que é o valor do x. Demorou? Lembrando que dimensão não pode ser negativa, tá? A medida aqui de lado não pode ser negativo. Aí acabou. Não posso falar mais nada. E foi isso aí, ó. Foi só uma ajuda, certo? Não vou corrigir antes de você ter feito a prova. Então... Se você quiser ter a correção, você volta aqui depois que fizer a prova, depois que liberarem aí eu ponho a resolução no canal, tá? Até então, sem resolução, porque eu sei que vocês vão copiar e não é o objetivo da avaliação, certo? Então é isso. Desculpa aí se você pensou que ia ter resposta aqui, mas não teve. Se inscreve no canal, divulga aí pros seus colegas da escola e é isso. Tamo junto e até a próxima.